Bom dia, professores. Bom dia a todos aqui que estão no IMPA e aos professores de todas as regiões do país que estão nos vendo. Atualmente o programa já conta com mais de 80 polos, então multiplique essa quantidade de professores por 80 para que vocês tenham ideia do público que está nos assistindo atualmente. Bom, inicialmente alguns recados. O programa, o PAPMEN, dessa vez está diferente. Ele possui, como sempre, 8 aulas durante a manhã e serão 8 professores diferentes abordando 8 temas completamente diferentes. Como sempre, há temas que vocês podem levar diretamente aos alunos e outros que são dados para vocês, para professores, e a partir daí vocês decidem o que podem transmitir aos seus alunos. Nós temos temas, por exemplo, como geometria analítica com vetores, que é uma alternativa que você, então, se um dia for ministrar essa matéria, poderá decidir fazê-lo dessa forma. Nós vamos ter temas como lógica, que é a primeira vez que abordamos esse tema aqui. Nós estamos apresentando também uma aula sobre planilhas e utilização no ensino e na escola. Então, vocês terão temas bastante diferentes e interessantes. Tá? Portanto, tanto na quarta quanto na quinta-feira, quem tiver laptop, traga. Se não tiver, não tem problema, porque você senta ao lado de alguém que tem. De qualquer forma, tudo será projetado, você poderá aproveitar, mas se você tiver um laptop, fica melhor ainda, né? Porque você pode manipular ao vivo no mesmo momento em que o professor estiver explicando. Combinado? Muito bem, então acho que é isso, não é? Nós vamos começar continuando a aula do período do PAPMEN anterior, não é? A geometria analítica, que aqui nesta casa se chama método das coordenadas, né? É um recurso muito interessante e útil para resolver certos problemas de geometria, e a opção de usar essa ferramenta, usar os vetores, pode facilitar enormemente as soluções e algumas demonstrações também. Evidentemente, não vou começar do início, mas quem tiver alguma insegurança, por favor, recorde vendo o vídeo da aula do PAPMEN anterior, né? Geometria analítica com vetores 1. Bom, em resumo, se eu assinalo 2 pontos no plano, ponto A, primeira observação é que antigamente você escrevia na geometria analítica assim, ponto A de coordenadas x1 e y1. Nós não fazemos mais isso. A letra A é tanto o nome daquele ponto, como também é um par ordenado. Ponto B, de coordenadas x2, y2. E o vetor que vai de A até B se escreve assim. Quando você designa um vetor por uma letra minúscula,
Nós não costumamos colocar aquela setinha em cima, mas se você quiser colocar, não há problema nenhum. Okay? Então, as coordenadas de um vetor são a diferença das abscissas e a diferença das ordenadas. Em outras palavras, as coordenadas do vetor indicam quanto que você deve acrescentar às coordenadas de A para atingir as coordenadas de B. Pares ordenados, você pode operar com eles, somar, subtrair, multiplicar por um número real. Então, esse par ordenado é a diferença entre esses dois. X2, Y2, esse par ordenado representa o ponto B e X1, Y1, o ponto A. Então, as coordenadas que definem o vetor AB são dadas pela diferença entre coordenadas da extremidade e coordenadas da origem. Ou ainda se escreve, não é? Que A mais AB é B. Essa forma de escrever dá bem a ideia do que seja um vetor, né? O vetor é aquele ingrediente, né, que, acrescentado ao ponto A, leva ele a B. Aí está, inclusive, a origem da palavra vetor, né? Vetor, em latim, quer dizer aquilo que transporta. Né? Como vocês, até em outros contextos, né? O vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, né? Então, o vetor da dengue é aquele elemento que transporta, o elemento transportador. E vetor aqui tem esse mesmo sentido, né? É aquele ingrediente que transporta A em B. Além disso, se eu representar as coordenadas do vetor V simplesmente dessa forma, cada vetor possui um número chamado módulo, né, que é o seu comprimento, dado simplesmente pelo teorema de Pitágoras. Quando você usa o GeoGebra, que se tornou, né, o nosso programa oficial, aqui na barra de baixo, ele aceita perfeitamente que você digite A mais B. Ou seja, cada letra A, B representa um par ordenado e pares ordenados podem ser operados, não é? O que o programa fez foi aplicar a regra do paralelogramo. Dessa forma, você pode manipular a figura como você quiser. Bom, a aula de hoje começa com o
Então, nós temos, da primeira aula, as operações com vetores, tanto do ponto de vista geométrico quanto do ponto de vista algébrico, operações de adição, subtração e multiplicação por número real. O produto de um vetor por outro, exclusivamente aqui no plano, é definido da seguinte forma. Essa definição pode causar uma certa estranheza da primeira vez que alguém vê, porque se espera que um vetor multiplicado por outro vetor dê como resultado um novo vetor. Sempre foi assim, né? Um número natural somado com outro número natural dá um número natural. Então, por que não seria com vetor? Mas não. Esse produto se chama escalar e tem este símbolo. Aliás, tem outras formas de representar o produto escalar, mas essa é bem simples, então vou usar essa aqui, que é o produto das abscissas somado com o produto das ordenadas. Então, nessa definição, o produto de um vetor por outro é simplesmente um número real, não é? Que ainda não é uma coisa que você possa ver, não é visível, assim como você vê no desenho, né, os vetores. Mas ele será o ingrediente fundamental para calcular o que a gente vai se dedicar hoje, que é como calcular ângulos na geometria com coordenadas, né? Distâncias já apareceram, né? Se eu quero calcular a distância de um ponto ao outro, eu construo um vetor e calculo o seu módulo, mas ângulo é uma coisa um pouquinho mais complicada. Outra coisa que vamos resgatar do primeiro curso é a condição de perpendicularismo. Nós demonstramos, né, que se eu tenho dois vetores, nenhum deles nulo, dois vetores são perpendiculares se somente se exatamente essa expressão é igual a zero. Isso está demonstrado no curso anterior. Que agora, então, a gente passa a escrever de uma forma ligeiramente diferente. Considerando vetores, nenhum deles nulo. Dois vetores são perpendiculares se e somente se o produto escalar deles é zero. Vamos interromper um minuto para ressaltar um detalhe. Este símbolo aqui é diferente desse, apesar que parecem iguais, tá? Isso que está escrito aqui é o vetor nulo. Ou seja, é o par ordenado. Isso que está aqui é o número real. Zero. Apesar que eles estão aqui escritos da mesma forma, porque com professores a gente faz habitualmente isso, há quem
coloque setinhas em cima, inclusive desse zerinho, né, para deixar claro que aquilo é um vetor nulo e não o zero. Para alunos, você pode optar a fazer isso, né? Aqui não vou fazer, né? Para professores, o contexto explica. Aliás, isso daí não é nada demais, né? Se, por exemplo, se eu falo na palavra manga, o que é manga? Sujou a manga da camisa. Ou ele está querendo comer manga. Enfim, a palavra manga só tem... O contexto é que vai dizer o que ela significa, verdade? Não é? É parecido. Então, apesar que eu tenho aqui símbolos escritos da mesma forma, o contexto, né, a forma de escrever, vai te indicar se é o vetor nulo ou se é o número real zero. Então, por exemplo, há um que já tem aqui. Se eu tiver o que eu estou querendo nesse exemplo? Hein? Caros, deixa eu interromper um instantinho nossa aula, porque acabamos de receber a visita do professor Marcelo Viana, que é o diretor do INPA, e que gostaria de falar algumas coisinhas com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, professor Wagner. Peço desculpa pelo atraso, eu fui vítima do trânsito do Rio de Janeiro, todos conhecem um pouquinho. Eu tenho que dizer, Wagner, que eu até não estou muito triste por ter chegado um pouquinho atrasado, porque eu pude ver seu quadro. Eu dei aulas vários anos aqui no PAPMEN, e para colegas de vocês, e uma das coisas que eu tive que levar para casa foi que o meu quadro não é tão bonito quanto o do professor Wagner. Dá para entender. Bom, gente, eu não vou demorar muito, atrasar muito aqui o trabalho de vocês. Eu queria só mesmo dar as boas-vindas a vocês aqui ao INPA. O PAPMEN é um programa importantíssimo para a gente. Foi a nossa primeira ação na área de educação, da educação básica, por iniciativa do saudoso professor Elon Lages Lima, professor Wagner, que sempre foi o braço direito dele em todo esse processo. É um programa que nós fazemos muita questão de manter e repetir a cada ano, apesar das dificuldades que a gente está vivendo. Esse programa é realmente muito importante para a gente. Ele está sendo transmitido pela internet para todo o país, né? Quantos polos são atualmente? 88. 88 polos. A primeira vez que eu assisti uma aula do PAPMEN foi em Rio Branco, no Acre. Acreditem se quiserem. Cheguei lá na Universidade Federal do Acre e estava o professor Elon explicando como a função exponencial deve ser entendida usando sistemas dinâmicos. Adorei a aula, né? Claro. Então, espero que seja realmente produtivo para vocês. Espero que sejam bem tratados aqui no INPA. Se não forem, falem comigo. Se forem, podem falar comigo também. E deixo vocês nas mãos do professor Wagner, que não existe melhor. Muito obrigado e desculpem mais uma vez o atraso. Obrigado, Marcelo. Agora eu vou passar lá para cima.
Mas então eu tenho um exercício simples e primeiro eu vou usar esse recurso para mostrar para vocês como funciona. Assinalei o ponto A que eu tenho. Assinalo o ponto B. Veja só que erro eu cometi, aquilo que eu estava falando exatamente, né? Ele não aceita essa coisa antiga de dizer, não, o ponto B é um par ordenado. O ponto C, 5. Em seguida, eu tenho este segmento e tenho uma reta passando por C. Esta reta encontra o eixo X exatamente aqui. Como é que essa condição de perpendicularismo funciona? Então, o que está por trás disso? Não? Então, eu tenho um vetor AB, cujas coordenadas são as de B subtraídas da de A, portanto, 2, 4. Se um ponto pertence ao eixo X, né, vamos começar escrevendo x0. Então, o vetor CP, cujas coordenadas são as de P subtraídas das coordenadas de C, x menos 1 menos 5. E se esses vetores são perpendiculares, o produto escalar é 0. Como é o produto escalar? Produto das abscissas, 2x menos 2, mais produto das ordenadas, o que dá imediatamente x igual a 11. P, então, como você vê acima, é o ponto 11, 0. Então, coisas como essa que antigamente você fazia com equação da reta, coeficiente angular, pode continuar fazendo, mas se você desejar usar essa ferramenta, né, usar vetores, produz soluções pequenas, elegantes, rápidas. Bom. Vamos agora tratar dos ângulos. Como fazemos?
Imagine, então, dois vetores. Você pode desenhar vetor onde você quiser, né? Um aqui, outro lá. Eu desenhei os dois a partir de um ponto comum e quero investigar como descobrir o ângulo entre eles. Vou apagar isso aqui. Nós vamos usar uma fórmula conhecida da geometria, que é a lei dos cossenos. Todos lembram de lei dos cossenos? Então, bom, antes de escrever, eu vou colocar ali no cantinho, isso já tem no material de vocês, mas para a gente se guiar, as propriedades do produto escalar. Então, fica aqui num apêndice. Então, o que eu vou colocar aqui, está tudo bem escritinho no material que vocês têm. O produto escalar é comutativo. Distributivo. De um lado e do outro. Se você possui um número real, produto escalar de alfa U por V é alfa vezes produto escalar de U por V. E essa importantíssima propriedade. O produto escalar de U por U é o módulo de U ao quadrado. De fato, né? Se você pensa em U com coordenadas x e y, né? O produto escalar de U por U é x vezes x mais y vezes y. Né? E essa expressão é exatamente o quadrado do módulo desse vetor. Bom, então, tendo isso em vista, vamos escrever a lei dos cossenos relativa ao ângulo θ que eu assinalei. Quadrado do comprimento do lado oposto é soma dos quadrados dos lados desse triângulo, menos duas vezes produto dos lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Sim? Vamos olhar para o lado esquerdo.
A partir desta última propriedade, módulo de U menos V ao quadrado nada mais é do que o produto escalar de U menos V por U menos V. Ora, produto escalar é distributivo. Então, isto é, U menos V escalar U menos V escalar V. Estou usando essa primeira aqui. Este primeiro vetor multiplicado por U menos ele pelo outro. Agora eu vou usar a segunda, da direita para a esquerda. Esse é o produto escalar de U por U, menos V por U, menos U por V, mais V por V. Aplicando de novo a última propriedade, isso é módulo de U ao quadrado, menos. Esses dois termos são iguais, né? Produto escalar é comutativo, duas vezes o escalar V, mais módulo de V ao quadrado. Ponham mentalmente, então, essa expressão aqui no lado esquerdo. Esses dois termos cancelam, verdade? Ficamos com o lado esquerdo agora, menos 2UV, igual a menos 2 módulo de U, módulo de V, cosseno θ. Cancela menos 2 e a expressão que eu preciso é esta. Os ângulos nas figuras, ângulos de 0 a 180 graus, são definidos pelo seu cosseno, né, que varia de 1 a menos 1, né, de 0 a 180 graus. Então, nesse intervalo de 0 a 180 graus, cada ângulo tem um cosseno e cada cosseno se refere a apenas um ângulo. Então, calcular um ângulo significa calcular o cosseno dele. Por exemplo, está aí.
Então, na geometria com coordenadas, como é que nós calculamos ângulos? Sempre, então, através do seu cosseno. Na geometria analítica ou geometria com coordenadas, não há a menor necessidade de ficar desenhando os eixos e colocando os pontos nos lugares certos. Fica mais bonito, mas a utilidade é nenhuma. Então, as figuras são esboços, né? E o que vale são as relações que nós estamos deduzindo para calcular as coisas que precisamos. Se eu quero determinar um ângulo, eu construo dois vetores em... É mesmo. Obrigado. Dois vetores partindo do mesmo ponto. Digamos U e V. E fazemos as contas. O vetor U, que é o vetor AB, coordenadas de AB, coordenadas de B menos coordenadas de A. 4 menos 1, 3. Menos 1, menos 2. V, vetor AC. Diferença das coordenadas de C e de A. 6 menos 1, 5. 4 menos 1, 3. Os ingredientes daquela relação. Produto escalar de U por V. 3 vezes 5, mais menos 2 vezes 3. Nove. Módulos de U. Raiz quadrada de 9 mais 4. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz de 13. Módulo de V. Raiz quadrada de 25 mais 9. Né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz de 34. Finalmente, o cosseno desse ângulo é 9 sobre raiz de 13 vezes raiz de 34. Aí está. Esse é o cosseno daquele ângulo que você está vendo ali. Com o seu celular, né, você descobre quanto é que vai dar isso aproximadamente, né, se você quiser dar uma resposta aproximada. Bom, não importa.
aqui. Então, essa expressão, calcular ângulo, então, para nós vai ter esse sentido. Calcule o cosseno. O ângulo está perfeitamente determinado. Bom. Numa turma normal, digamos, eu estaria perguntando, então, entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Né? Aqui, infelizmente, não posso fazer isso, até posso, né? Mas o diálogo com vocês aqui, presencialmente, né, fica prejudicado porque as outras pessoas que estão longe nos escutando não vão entender nada do que estamos falando. Mas, enfim, agora nós vamos fazer o problema mais importante da aula, ok? Ainda ligado à questão do ângulo. Põe aí. Quando a questão já é dada em coordenadas, tudo que você tem a fazer é desligar o raciocínio e seguir as regras. Ok? Então, a geometria com coordenadas vai ser um auxiliar importante para problemas de geometria plana em geral. No caso, estou focando em problemas que falam de ângulos. Então, eu tenho esse enunciado. Eu tenho um retângulo, simplesmente, cuja base é o dobro da altura. Qual é o ângulo que está entre as diagonais? Então, vamos investigar isso aqui. Ok. Eu desenhei um segmento, né, que vai ser a base do meu retângulo. Eu pedi o ponto médio, já está assinalado. Eu vou desenhar pelas extremidades retas perpendiculares a esse segmento. Vou usar uma circunferência de raio igual a metade do segmento AB. Assim eu tenho a certeza que este raio é a metade do segmento AB, o outro também. Vamos limpar um pouco o nosso desenho e completar o retângulo que tem exatamente as condições do enunciado. O comprimento, uma das dimensões é o dobro da outra, verdade? Ok, esse é o meu retângulo. Vou desenhar as diagonais. Aqui está o ponto de interseção das diagonais. E vou pedir esse ângulo. Você é bom avaliador? Sabe dar um chute aproximado para esse ângulo aqui em graus? O retângulo foi bem construído, né? 60? Não, 60 não, né? Mas não está muito longe. Menos que 60? Um pouco menos, né?
55, eu vi aqui. Ah, muito bem, 53 graus aproximadamente. Ó. Bom, então vamos ver como resolver isso aqui. Bom, se eu vou resolver utilizando coordenadas, gravem bem, você tem dois direitos que ninguém pode tirar de nenhum de vocês. Um é a colocação dos eixos. Cada um tem a liberdade de colocar os eixos onde quiser. Segundo, você tem todo o direito, e deve exercer esse direito, de escolher a unidade de medida com a qual você vai trabalhar. É um costume difundido que quando se tem, por exemplo, um problema sobre um quadrado, aí eu vou usar algumas relações métricas, usar a trigonometria, e aí o indivíduo coloca, sim, eu vou considerar para ser bem geral, que a medida do lado do quadrado seja A. Isso é um costume generalizado. Mas não tem muito sentido, porque se a unidade de medida não foi estabelecida antes, então dizer que A é uma medida, que medida? Não falei em unidade nenhuma. Então, sobre essa questão do direito de você exercer a escolha da unidade de medida, eu vou provar agora que todo quadrado tem lado 1. Querem ver? Aqui está um quadrado qualquer. Pronto. Acabei de provar que todo quadrado tem lado 1. Ora, gente, falando sério, em problemas que você tem que calcular ângulos, relações entre ângulos, o tamanho da figura não importa, verdade? Né? Desenhar um quadradinho pequenininho, um quadrado gigantesco, não importa. Então você use a figura e as unidades de medida mais adequadas. Não precisa encher a sua figura de letras, né? Se você quiser. Muito bem. Para exercer esses direitos, eu vou, então, colocar eixos. Pronto. Coloquei. Bom, mas esses eixos estão muito ruins, não é? Não gostei muito, não. Então, eu vou fazer isso aqui. Melhorou muito, não é? Então, quando você usa coordenadas num problema de geometria, você tem dois direitos. Um, colocar os eixos onde você quiser. Segundo, estabelecer uma unidade de medida. Então, eu estabeleci uma unidade de medida assim. A base do retângulo mede 4 e a altura mede 2. Ok? Assim, o centro do retângulo, está vendo ali o centro? Quais são as coordenadas do centro? 2 e 1, verdade? Então, vamos chamar aquele centro de M. O retângulo, ponha ABCD, tá bem? Daí, eu desenho dois vetores, MB, e aquele lá em cima que eu não botei o nome, bota C, tá bem? Bom, de acordo com as minhas coordenadas, né, o ponto B é o 40,
e o ponto C é o 4, 2. Então, MB, B menos M, dá 2 menos 1. Uma coisa interessante também é você experimentar colocar a origem no centro do retângulo. É uma opção excelente também, tá? Então, vai usar coordenadas? Lembre-se dos seus 2 direitos. Coloque os eixos na posição mais confortável que você quiser. 2, não precisa encher de letra a figura. Exerça o seu direito de estabelecer uma unidade de medida. Então, se eu estou trabalhando aqui, eu vou chamar isso aqui de 1 e, consequentemente, isso aqui de 2. Porque assim eu cumpro as condições do enunciado. Nessa figura, esses vetores são exatamente esses, ó. 2 menos 1. Ok? Então, não precisa encher de letras aí a sua figura. Qual é o resultado? Cosseno desse ângulo (2 vezes 2, 4, mais menos 1 vezes 1 menos 1, sobre módulo de U, raiz de 5, módulo de V, raiz de 5. Então, um retângulo que tem base igual ao dobro da altura tem diagonais formando ângulo cujo cosseno é 3/5. Isso dá aproximadamente, né? 53 graus. Bem, a próxima coisa que eu deveria falar, mas não vou porque não vai dar tempo, é ângulo entre 2 retas. Nós demonstramos no período passado essa propriedade, né? Se uma reta tem a equação ax mais by igual a c, né? O vetor que tiver exatamente essas coordenadas é um vetor perpendicular à reta. Ele pode ser desenhado em qualquer lugar, naturalmente, né? Ele se chama um vetor normal. Então, vocês depois vão seguir o texto, que calcular ângulo entre retas nada mais é do que calcular ângulo entre os seus vetores normais. Como calcular ângulo através do cosseno é de uma enorme simplicidade, isso elimina aquela fórmula trigonométrica tradicional da tangente de não sei o que das quantas, que volta e meia até me esqueço dela, né? Então, na geometria com coordenadas, calcular ângulo através do cosseno é muito confortável.
Bom, então esse é o meu objetivo. Um vetor é dado, uma reta é dada. Então, digamos que a reta seja alguma coisa assim. Deixa ela lá, no cantinho. Então, eu quero saber uma forma prática de calcular o comprimento P, como está ilustrado no desenho, que é o comprimento da projeção do vetor sobre a reta. Esse ingrediente vai ser fundamental para a gente calcular uma coisa difícil em geometria analítica, que é calcular a distância de um ponto a uma reta. Os livros didáticos enrolam, chutam, né? E é claro, você já deve ter memorizado essa fórmula e usa essa fórmula, mas o professor, quando estiver com seus alunos, pode deixar os alunos aplicarem as fórmulas, isso é permitido, mas não completamente chutada, né? É preciso ter uma ideia de onde é que essa fórmula veio, pelo menos. Então, a distância de um ponto a uma reta dá um trabalhão enorme e com essa noção, a coisa vai ficar de uma simplicidade tão grande que vocês vão até se espantar. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um vetor U que seja paralelo à reta. Nós chamamos de vetor diretor. Um vetor que tem a mesma direção da reta. Ele pode ser desenhado onde você quiser, aqui, lá em cima, aqui embaixo, isso não importa. Mais ainda, um vetor, mais do que um vetor diretor unitário. Bom, vamos com calma. Aqui no rascunho, tá bem? O que eu falei para vocês sobre uma equação de reta escrita dessa forma? É que se você cria um vetor com as coordenadas exatamente A e B, esse vetor tem a direção perpendicular. Isso está demonstrado no texto. Um vetor que tem a direção perpendicular à reta. Agora, eu vou inventar um vetor Z, que é o seguinte. Eu troquei as coordenadas de posição e troquei o sinal de uma delas. Uma delas. Qual é aqui no rascunho, quanto é o produto escalar entre esses dois vetores? Zero. Isso indica que se o primeiro é perpendicular à reta, o outro é paralelo à reta, né? Então, eu sei criar um vetor diretor de uma reta. Eu pego essas coordenadas, que eu tiro lá da equação da reta, troco de posição, mudo o sinal de uma delas, tanto faz, né? Para cá ou para cá. E eu criei, então, esse vetor que é paralelo à reta. Agora, certamente que ele ainda não é o que eu quero, porque eu quero um vetor unitário, um vetor de módulo 1. Se eu tenho um vetor xy, digamos, como é que eu crio a partir dele um vetor unitário de mesma direção e sentido que ele? Vamos pensar nisso. Digamos que esse vetor tem um comprimento igual a 10.
Se eu dividir esse vetor por 10, ele passa a ter comprimento. Ok. O módulo desse vetor não é raiz quadrada de x2 mais y2? Então, se eu dividir um vetor pelo seu próprio módulo, olha a cara desse vetor aqui. Eu dividi aquele cara pelo próprio módulo. Calcula mentalmente o módulo dele. Raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por, ou seja, 1. Então, eu sei fazer isso agora, né? Se eu tenho a equação de uma reta, eu sei criar um vetor unitário que tem a mesma direção da reta. Beleza? Bom, seja θ este ângulo. Eu sei que cosseno de θ é o escalar V sobre módulo de U, módulo de V. O que é a mesma coisa que dizer que módulo de U é 1. E eu vou escrever, como o comprimento dessa projeção é um número positivo, vou escrever assim, ó. E, finalmente, vou passar esse denominador para o lado de cá. Agora vamos olhar isso aqui. O módulo de V cosseno θ é exatamente a nossa projeção. Recapitulando, nós vamos usar, mas vocês vão usar, quando vocês tiverem que calcular a distância de um ponto a uma reta, a reta é dada, o ponto é dado, certo? Então você vai fazer o seguinte: escolha um ponto qualquer da reta. Escolha. Olha para a equação da reta. Esse ponto pertence à reta. Qualquer um serve. Da equação da reta, você tem um vetor normal dela, não é verdade? Normalize esse vetor, quer dizer, transforme esse cara num vetor que já era perpendicular, mas agora também é unitário. O ponto P é dado, o ponto Q você escolheu como um ponto qualquer da reta. Então, esse vetor V é conhecido. Vetor perpendicular à reta é visível na equação da reta. Divida pelo seu próprio módulo, você tem esse cara. Vê se essa figura não está irritantemente parecida com aquela. A distância do ponto até a reta
nada mais é do que a projeção, né, desse vetor sobre a reta perpendicular. Então, a fórmula da distância de um ponto a uma reta é simplesmente essa aqui. É um vetor unitário perpendicular à reta, produto escalar com um vetor qualquer que você escolheu, né, através do ponto dado e de um ponto dessa reta. Tá? Falei rapidamente, mas esses são os ingredientes, né, dessa sessão que vimos hoje, que trata de ângulos no plano, né, na geometria com coordenadas. Vocês vão ter exercícios à tarde interessantes para fazer, discutir e mostrar as soluções aqui na frente a partir das 3h15. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.